Eu quero falar hoje, e o tema da minha mensagem é: não baixe a guarda. Diga comigo, não baixe a guarda. Olhe para pelo menos 3 pessoas, diga isso a elas: não baixe a guarda. Eu sei que a gente não gosta muito de falar, mas é bom falar. Não baixe a guarda. O tema da minha mensagem hoje é: não baixe a guarda. Neemias capítulo 1, verso 3 e 4, eu quero ler com você esse texto. E nós vamos, na verdade, escorrer durante um pouco a história de Neemias. E eu quero já te adiantar, meu irmão, que a mensagem hoje vai ser bem pentecostal. Está todo mundo preparado aí? Então eu preciso de pelo menos 5 pentecostais juntos comigo. Tem 5 aí pelo menos? Tem 1, 2, 3, 4, falta um só, gente. Vamos lá, vamos junto. Neemias capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu quero trazer de uma forma muito rápida o contexto dessa história para que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui. A palavra nos mostra aqui a história de Neemias. Neemias, o copeiro do rei. Neemias, um homem que chegou como escravo, tornou-se copeiro, trabalhou para o rei Xerxes, Artaxerxes. E enquanto ele trabalhava para o rei como copeiro, a Bíblia diz que durante esse tempo a sua cidade natal, Jerusalém, a cidade onde ele morava, ela foi destruída. Os inimigos vieram, destruíram as muralhas, colocaram fogo nos portões, e a cidade foi destruída, e Neemias não sabia disso. Um dia, alguns dos seus patrícios, dos seus irmãos, se aproximam dele, e ele faz a pergunta: e aí, como está a nossa família? Como estão os nossos amigos? Como é que está os nossos amigos lá do Brasil? E a notícia não era muito boa. Eles chegam e dizem: olha, foram destruídos, destruíram os muros, colocaram fogo nas portas, está tudo destruído. E a Bíblia diz que aquelas palavras machucaram o coração de Neemias, feriram o coração de Neemias. Neemias olhou e disse: não é possível, não é possível, eu saí de lá, não tinha nada disso, não é possível que destruíram tudo e ninguém fez nada. E eles disseram: não, ninguém fez nada. Anos já se passaram e infelizmente ainda continua tudo destruído. E nós acabamos de ler no momento em que Neemias recebe essas palavras, recebe essas informações, e aquilo trouxe sobre ele um peso, uma amargura, uma tristeza, e naturalmente ele chorou. A Bíblia diz que ele passou dias de lamento, eu não sei quantos dias, mas foram dias se lamentando, foram dias chorando. A Bíblia diz que ele passou dias jejuando, dias orando. É incrível porque aquelas palavras literalmente mexeram com Neemias, afetaram Neemias, e ele chorou, ele se lamentou, ele se lamuriou, ele jejuou, ele orou. Mas o mais incrível é quando você começa a olhar para a história desse homem, e nós vamos caminhar por essa história, e você vai ver que ele não parou nesse momento. A grande diferença entre Neemias e muitos de nós é que nós choramos, nós lamentamos, nós até oramos, talvez até jejuamos, mas nós ficamos parados aí, ficamos estáticos aí, não prosseguimos, não avançamos. O que eu quero que você entenda é que aquilo que aconteceu na sua vida, talvez você recebeu notícias ruins, talvez você tenha recebido algum tipo de notícia que tem machucado você, mas eu quero que você entenda que aquilo que aconteceu, aquilo que tem acontecido, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. Aquilo que foi na sua vida uma tragédia, seja ela em que nível for, ou o Senhor enviou, ou Ele vai usar isso ao seu favor. Os 2 pentecostais já estão checaram a baixeira. Eu quero que você entenda que nada acontece por acaso. Ele olhou, chorou, se lamentou, mas a Bíblia diz no verso 17 de Neemias 2, que ele se levantou. E quando ele se levanta, a voz dele ecoa para os seus amigos dizendo: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém.
O que eu quero que você entenda é que você pode chorar, você tem direito de chorar, você tem direito de se lamentar, você tem direito de sofrer o luto, de sofrer esse momento, é direito seu, mas chega uma hora que você precisa se levantar, chega uma hora que você precisa sacudir a poeira e dizer: eu não vou passar a minha vida inteira chorando, venham, porque eu vou reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. Chega esse momento da nossa vida, que nós precisamos olhar e dizer: chega, chega de chorar, chega de se lamentar. Existe um ditado, né? Chorar pelo leite derramado. Chega, porque existem pessoas que estão esperando a sua atitude. Talvez exista uma família, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez os seus filhos, talvez exista alguém próximo ou distante a você que está esperando a sua atitude. Neemias olhou e ele poderia ter continuado chorando, mas chega uma hora que ele diz: não, chega, venham, vamos reconstruir os muros. Existe um momento que você precisa parar de chorar e agir. Assim como existe também um momento que você precisa parar de sonhar e agir. Filipenses diz: porque é o Senhor quem realiza tanto o querer quanto o realizar. É o Senhor quem coloca no nosso coração tanto o desejo, tanto a vontade, tanto o sonho, quanto também o desejo de realizar aquele sonho. Ou seja, o que ele está dizendo é: para de sonhar. Tem hora que você precisa parar de planejar, parar de ficar fazendo planos, parar de ficar sonhando. Tem hora que você precisa acordar e começar a agir. Existem momentos na nossa vida, porque existe sim uma geração, existem sim pessoas que estão esperando, estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando ansiosamente que uma igreja se posicione, que um povo se posicione. E meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Diante de tudo que nós estamos vendo aí fora, somente a igreja tem o poder de transformar isso. E a igreja que não transforma, pode ter certeza que ela não é a igreja de Jesus. A igreja tem o poder de transformar aquilo que nós estamos vendo aí fora. Neemias 4, 19 e 20 continua a história dizendo: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande. Diga comigo: a obra é grande. Oh meu irmão, a obra é grande. A obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros. Olha aí, distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. É incrível porque quando Neemias se levanta e ele chama os seus amigos e ele diz: vamos reconstruir, eles eram poucos comparado à distância dos muros e a todo o trabalho que deveria ser feito. Ele diz: a obra é grande e é extensa. Ele diz: nós estamos distantes uns dos outros. É um grupo aqui, um outro grupo lá, um outro grupo lá, para que nós possamos alcançar todo o muro. Nós estamos distantes. E eu quero que você entenda, talvez nós podemos trazer isso para a nossa realidade de hoje. Nós estamos distantes. Nós até estamos fazendo coisas distantes uns dos outros. Nós até podemos estar distantes, mas nós não podemos estar separados. Nós não podemos viver separados. A distância não pode nos separar. Tem alguém comigo aqui já nessa noite? E o que mantinha esse povo unido, apesar da distância um dos outros, era o som da trombeta. Neemias diz: quando eu tocar a trombeta, todos ouçam o som dela e se unam. Apesar de distantes uns dos outros, o som da trombeta os trará de volta. E o que é a trombeta? É um sinal, o sinal de uma voz. E eu quero que você guarde isso para o teu coração em nome de Jesus. Talvez dentro da sua casa você está vivendo essa realidade: filho de um lado, esposa do outro, marido do outro, e parece que todos estão não mais apenas distantes, mas separados. Por quê? Porque lhes falta uma voz. Falta uma voz, e é essa voz que traz unidade.
falta uma voz. E talvez existem tantos ruídos, e esses ruídos estão impedindo com que essa voz seja escutada. Tem alguém me entendendo? Diga amém. É como um rádio, existem tantas ondas de rádios. Nesse momento agora existem ondas de rádios passando por nós. Mas enquanto você não se conecta a essa frequência, enquanto você não acha a frequência certa, essas ondas são apenas ruídos. O momento em que você para, o momento em que você ouve, o momento em que você se submete, essa voz faz diferença na sua vida. O que eu quero que você entenda em nome de Jesus é que existe uma voz. Existe uma voz querendo falar ao seu coração. Existe uma voz querendo dar direção à sua família. Existe uma voz querendo dar comando ao seu casamento. Existe uma voz querendo dizer, e ela está falando como essas ondas de rádio aqui. Mas enquanto você não encontrar a frequência certa, enquanto você não se conectar à frequência correta, elas serão apenas como ruídos. Você precisa literalmente cessar esses ruídos que te impedem de ouvir a voz, estar alinhado, porque essa voz traz unidade. Talvez marido seja a sua voz que falta dentro desse lar. Talvez mãe seja a sua voz que falta nesse lar. Talvez existe uma voz tentando falar, mas cada um está separado. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo está trazendo sobre você, sobre a sua casa, unidade. Unidade. Agora é claro que Neemias se une com seus amigos, eles vão reconstruir os muros, mas é óbvio que o inimigo não vai olhar para tudo isso e dizer, que coisa maravilhosa. É claro que não. Ele procura várias maneiras para tentar nos parar. Uma das maneiras que eu enxergo o inimigo tentando paralisar Neemias nessa reconstrução dos muros, é literalmente alcançando, tentando atingir as emoções de Neemias. É tentando gerar e produzir no coração de Neemias dúvida. Será que está certo? Será que é isso mesmo? O inimigo tentou trazer medo, tentou produzir insegurança, tentou fazer com que Neemias desacreditasse que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Neemias capítulo 4, verso 1 ao 3 diz: quando Sambalate é um desses inimigos aí, soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, e ele ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Eles irão oferecer sacrifícios? Eles vão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, um outro inimigo, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, bastam que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Meu irmão, você já parou para pensar o que é você estar reconstruindo algo e tem alguém do seu lado? Oh Jesus, aquela pessoa que fica, mas não vai dar certo, você não vai conseguir, para com isso, desiste disso, isso não é para você. Alguém já viveu isso alguma vez? Glória a Jesus, todo mundo. O inimigo estava ali tentando de alguma forma atingir as emoções de Neemias, de alguma forma mostrando, mas eles são tão frágeis, eles não vão conseguir, ainda que eles levantem, se uma raposa vier, ela sobe e destrói tudo. Meu irmão, se tem algo que eu particularmente não gosto, é de estar perto de pessoas que não estão sonhando junto comigo. Tem mais alguém comigo? Pessoas que só ficam ali tentando achar o defeito, o problema, o erro. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Eu quero que você entenda em nome de Jesus nessa noite: não se distraia, não permita-se distrair com esses sentimentos. Cumpra o seu propósito. Sempre, queridos, sempre vão existir vozes tentando ridicularizar você. Sempre vão existir Sambalates, sempre vão existir Tobias, sempre vão existir esses que vão estar tentando ridicularizar você. Sempre vão existir. E o que eu e você precisamos é literalmente cuidar do nosso coração,
para que o nosso coração não permita que essas vozes nos influenciem. Tem mais alguém comigo aqui nessa noite? Talvez você diga assim: ah, pastor, mas não são nem meus inimigos, são os meus amigos. Eu quero que você saiba que se os seus amigos, eles não acreditam em você, se eles não acreditam que você pode ter sucesso naquilo que você faz, então troque de amigos. Olha o silêncio. Meu Deus. Talvez seja a hora de você já sentar em outra cadeira. Não é brincadeira, gente. Era para você rir nessa hora. Eu tinha me preparado para que nessa hora você... Não deixe que essas vozes influenciem você. Mas é claro que eles não pararam. Aqueles 3 abençoados foram atrás, foram persegui-lo. Eles olharam dizendo: não é possível, Neemias não vai conseguir reconstruir esse muro. E eles não pararam, e eles continuam. Neemias 4, 7, 8 diz: e quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha só, eles tentaram atingir o emocional de Neemias e dos seus amigos. Viram que nós não conseguimos, ele é demais, esse cara não para, nada para ele é incrível, ele tem um ânimo, ele tem um vigor, ele tem uma força de vontade, ele sabe o que ele quer, não dá, então vamos tentar um outro plano. Qual foi o outro plano? Eles olharam e disseram: pronto, já que nós não estamos conseguindo de alguma forma atingir a emoção deles, já que de alguma forma nós não estamos conseguindo tirar a fé deles, então vamos fazer o seguinte, vamos causar confusão no meio deles. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Por favor, você que está aí na sua casa, são mais de 500 pessoas ligadas com a gente aqui agora. Vamos aplaudir Jesus por essas pessoas que estão aqui com a gente. Aleluia. Eles dizem: vamos causar confusão. E quando o inimigo percebe que você está avançando em direção ao seu propósito, ele tenta causar confusão. Quando ele percebe que você está caminhando em direção ao propósito, a Bíblia diz que eles já estavam terminando os reparos no muro, agora faltava pouca coisa, já estava quase tudo pronto, e eles olharam e disseram: nós não podemos permitir, vamos no meio deles causar confusão. É isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você. Quando nós já estamos bem, sabe aquele momento que você olha e diz: eu não sei o que aconteceu, estava tudo bem, e de repente, meu casamento estava tudo bem, meu relacionamento estava tudo bem, de repente, quando você olha a sua empresa, cara, minha empresa estava crescendo, estava fluindo, e de repente, o inimigo sabe que se ele tocar no seu casamento, ele sabe que se ele tocar na sua família, ele sabe que se ele trouxer confusão no meio da sua casa, ele consegue destruir todo. E é assim que o inimigo começa, é assim que o inimigo age. Para a glória de Deus, não tem ninguém aqui no nosso meio vivendo essa realidade, mas aqui em casa, aqui, esse povo todo está vivendo isso. Isso aqui está lá no online só, não é para a gente não. Tem muita gente vivendo confusão dentro de casa. Tem muita gente olhando e dizendo: eu não sei o que aconteceu. De repente, do nada, uma confusão, uma brigaiada, desentendimento. Eu falo uma coisa, minha esposa entende outra. Eu falo uma coisa, meu filho pensa de outra forma. Eu não entendo o que está acontecendo. O inimigo sabe, meu irmão, que se a sua família estiver unida, é impossível ele destruir a sua família. Ele sabe que é impossível derrubar uma família unida, e é por isso que ele fica tentando plantar confusão no meio do seu lar. Se você olhar Gênesis 11:6, nos conta uma história, e eu só quero ler esse texto para que você entenda. Diz que o Senhor olhou e disse: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Aqui o Senhor está falando sobre uma torre, a Torre de Babel. O momento em que eles começam a construir uma torre, é claro que a intenção de construir aquela torre era errada, mas quando o Senhor olha para aquilo, ele diz: uau,
que é isso que eles estão fazendo? Eles são tão unidos, eles dizem, eles são um só povo e falam uma só língua. Nada poderá impedir o que eles planejarem fazer. É por isso que o inimigo tenta trazer confusão na sua casa. É por isso que um fala uma língua e o outro não entende, e não é inglês e português não. É por isso que ele tenta trazer confusão no seu lar, porque ele sabe que se ele trouxer confusão, ele distrai a sua casa, e se ele distrair a sua família, ele consegue destruir o seu lar. Ele sabe o poder que existe em sermos um só povo, em sermos uma só linguagem. Ele sabe o poder que isso existe dentro de uma empresa. É por isso que um sócio começa a falar uma coisa e o outro sócio começa a entender de outra forma, porque ele sabe que se houver um só povo e uma só língua, tudo aquilo que nós tentarmos fazer, ninguém poderá nos impedir. Eu quero que você guarde isso no teu coração em nome de Jesus. O inimigo tem tentado trazer confusão, porque ele sabe que se ele confundir a nossa linguagem, ele destrói a nossa família. Mas talvez você olhe e diga: não, graças a Deus as minhas emoções estão estruturadas, graças a Deus não tem confusão nenhuma na minha casa. E aqueles 3 inimigos, eles olharam e disseram: não, a gente não conseguiu de uma forma, a gente não conseguiu de outra, vamos tentar de uma terceira forma, vamos tentar de uma terceira maneira, vamos, o que a gente vai fazer? Eles começam então a seduzir Neemias. Neemias 6, 2, 4 diz: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. Se der para colocar no telão, eu queria ler com eles. Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas eu lhes dei a mesma resposta. Preste atenção. Eles tentaram diminuir Neemias, não conseguiram. Tentaram trazer confusão no meio deles, não conseguiram. Eles olharam e disseram: então vamos fazer a terceira forma, vamos tentar uma terceira coisa. O que? Vamos tentar distraí-lo. Preste atenção, por favor. A Bíblia diz que eles fazem uma carta e eles convidam Neemias para um jantar. Eles convidam Neemias para sair daquele meio e ir jantar com eles. Ô meu irmão, você precisa estar atento em nome de Jesus. Quando o inimigo percebe que ele não consegue atingir as suas emoções, quando ele percebe que ele não consegue trazer confusão, quando ele percebe que de uma forma má, negativa, ele não vai conseguir, ele vai tentar te distrair com aquilo que parece ser bom. Você não entendeu não? O inimigo, ele olhou e disse: eu não consigo dessa forma, então eu vou tentar distraí-los. E quando ele manda aquela carta para Neemias, Neemias responde dizendo: desculpa, eu não posso, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Ei meu irmão, em nome de Jesus, existem momentos na nossa vida que nós precisamos aprender a dizer não a algumas pessoas. Hoje está parecendo escola, né? Existem momentos na nossa vida que a gente precisa aprender a dizer não. Steve Jobs, ele tem uma frase mais ou menos, diz assim: o foco não é você saber dizer sim a uma coisa, é você saber dizer não a muitas outras boas ideias que tentam te distrair. Não é você saber sim, saber dizer sim, é você saber dizer não. Não a boas ideias. Sabe quando você está naquele teu projeto, na tua empresa, e você está ali ralando para que aquela tua empresa dê certo, para que aquilo funcione, mas de repente aparece alguém com uma oportunidade incrível, de repente aparece alguém com uma ideia maravilhosa, e você fica seduzido: e agora, será que eu vou ou não vou?
É nesse momento que você precisa olhar e dizer: não, eu sei qual é o meu propósito. É dizer como Neemias: eu estou executando um grande projeto e infelizmente eu não posso ir, eu não posso sair daqui, porque eu sei exatamente o que eu quero para a minha vida. É naquele momento que o teu relacionamento talvez não esteja tão bom entre você e o teu marido, você e a tua esposa, e aí vem aquele capetinha, sabe aquele demôniozinho, aquela piriguete, e ela começa a tentar te seduzir, e você olhar e fala assim: não, eu estou reconstruindo o meu casamento, eu estou construindo aqui um grande projeto, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu não vou sair daqui. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Por favor, não deixa eu sozinho não. Chega uma hora na nossa vida que nós precisamos olhar para aquilo que aparentemente é bom, mas é uma distração. Aquilo que aparentemente é uma oportunidade, mas não está ligado ao propósito de Deus para a nossa vida. Porque não é por proposta, é por propósito. Talvez você já tenha recebido várias propostas. Não é por proposta, é por propósito. Cuidado com as suas distrações. Nem sempre as distrações são ruins. Pelo contrário, a maioria das vezes elas são aparentemente boas. A maioria das vezes é um jantar maravilhoso. A maioria das vezes é um contrato incrível. Mas são distrações. Quando eles tentam de novo e eles percebem que aquele cara é irredutível, ele sabe exatamente o que ele quer para a vida dele, ele diz, Neemias 4, 13, 14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Diga comigo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias se posiciona. Ah lá, vamos ler junto então. Neemias 4, 13. Vai ficar aqui também? Neemias 4, 13. Vamos lá, vamos todo mundo ler junto? 1, 2, 3, vai. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A Bíblia diz que Neemias, depois de enfrentar tudo isso, ele chama o povo e diz: ei povo, eu não sei vocês, mas eu estou decidido, nada vai me parar. Ei povo, eu não sei vocês, mas eu cheguei aqui com um propósito. O meu propósito é reconstruir os muros da minha família. Ei, eu não sei vocês, mas o meu propósito é trazer dignidade e respeito dentro da minha casa. Eu não sei vocês, mas eu sei o que eu quero. Eles tentaram me seduzir, eles tentaram me distrair, eles tentaram trazer confusão, mas nós vencemos tudo isso. E o que eu tenho para te dizer hoje é: se posicione, coloque-se no seu lugar, coloque-se na sua posição e não tenha medo. Lute, guerreie por seus irmãos, guerreie por sua família, guerreie por seus filhos, guerreie por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Por isso nessa noite eu quero te dizer, se o louvor puder subir, em nome de Jesus, vamos junto. Eu quero que você entenda isso nessa noite, meu irmão. Levanta a sua guarda e não deixe mais que o inimigo destrua a sua casa, destrua a sua família, destrua o seu casamento. Levante a sua guarda e em nome de Jesus faça como diz na palavra de Deus em Tiago: ei, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele é quem vai fugir de vós.